o universo teria uma natureza diferente. Então, essa imagem já foi feita, mas essa ideia da Terra era uma ideia que protegia a gente. E a Terra era concebida como uma espécie de útero. Certo? A humanidade vivia naquele buraco ali, e o resto era um resto que ele não sabia. E em 1500 essas fronteiras foram quebradas pouco a pouco. Isso daqui já é pós-quebra da fronteira. Isso daqui você percebe que tem então, o que é muito legal desse quadro é que ele tem a ideia de espaço. A noção newtoniana de espaço está presente aqui. Tem um vazio. Então, aí você se lembra, qual é o tema da aula, o vazio. Tá? Então, a gente vê que nessa época começou a haver uma mudança grande do que a concepção do que seria o universo. O Copérnico, ele é um marco na história da física. Quem quiser ler um grande livro, um livro que é realmente muito agradável de ler, é a Revolução Copernicana de Thomas Kuhn. Então, Thomas Kuhn é o cara que inventou a palavra inventor, ele introduziu a palavra paradigma. Ele escreveu muito a economia, um novo paradigma. Ele nunca leu o Kuhn, mas sempre trouxe a palavra. Aí virou moda. E aí caiu na boca do povo, legal, tudo bem. Mas o Thomas Kuhn, então, foi a pessoa que, nos anos 60, ele trouxe essa noção de paradigma para dentro da discussão das ciências da cultura. E antes de escrever o livro da teoria da ciência do Kuhn, ele escreveu um livro chamado A Revolução Copernicana, que tem na biblioteca. E ele é um livro muito agradável, muito legal. E ele conta o que aconteceu, toda essa mudança de cosmovisão que ocorreu naquela época. Ele escreve bem. E um outro cara importante também que escreveu a transição do universo antes do Copérnico para o universo depois do Copérnico. Tem uns 2 livros dele na biblioteca também, você pode ler. Também é muito interessante. Então, por volta de 1500 estava acontecendo tudo isso. Tinha essa enorme revolução, tinha várias partes, tinha certamente uma parte econômica, mas tinha uma parte cultural também, científica. E o Copérnico foi um elemento de transição. Então, uma coisa interessante é o seguinte, que o Copérnico não teve coragem de afirmar que a Terra, que o Sol estava no centro do universo. O livro dele, isso o Kuhn discute bem, ele deixa meio ambíguo, fala que tudo fica mais simples se a gente pensar assim. Tá? Ele publicou o livro no ano da morte dele. Ou seja, ele morreu e quem publicou foi o discípulo dele, que publicou o livro. Então isso indica que ele mesmo via numa situação contraditória. A grande anomalia da visão do cosmos era o funcionamento dos planetas. Então aí, parênteses. Se você tem uma ideia tão legal do cosmos, então, assim, a Terra é o universo, as estrelas giram em torno de nós. E aí, isso explica um monte de coisas. Você explica por que tem dia e noite, explica por que a gente vê as estrelas fazendo assim, explica um monte de coisa. E aí, tinha uns poucos casos que não funcionavam bem. Era o caso dos planetas. Então, o que o planeta ele voltava no espaço? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se você olha uma constelação aqui, hoje à noite vai lá e olha o céu. Aí tem um arranjo de estrelas que você conhece bem. Aí tem um negócio que brilha também. Tem
são planetas, olhados com o nosso olho. E aí amanhã você olha de novo o céu e você vê tudo isso aqui igual e isso aqui um pouquinho deslocado. Aí no dia seguinte você vai lá e olha de novo, faz o mapa, porque esse negócio deslocou um pouquinho assim. E aí, um dia você vai lá, olha de novo e você viu que ele começou a voltar. Então, esse tipo de mapeamento da posição dos planetas, com o tempo, cada noite, você ia lá, tem que olhar direito de onde é que ele estava, e foi considerado uma coisa esquisita no céu. Sim. Então, pergunta, por que no mundo que tem tanta coisa explicada, só essas poucas coisas, quantos que tinham desses? 4 ou 5, 6? Por que isso era um problema? Eu não sei se você entendeu uma pergunta, pelo seguinte, que estou perguntando assim... Isso não sugere um problema? Oi? Isso não sugere um problema? Pergunta, olha a sua vida diária, assim, tem um monte de contradições, incoerências, por que isso não é um problema? Não é. Oi? Não é. É um problema? É. Qual que é a quantidade dessas Não, coisas? é um problema que não necessariamente tem que ser resolvido, mas é um problema. Não, mas é o seguinte, se você não se envolve na solução dessa coisa aí, isso daí não é um problema importante para você. A gente pode ver tranquilamente bem sem resolver. Tá? E essa coisa aqui que os caras falam assim, não dá para viver bem sem resolver. Então, é isso que é diferente. Então, da onde que veio essa atitude conceitual de que a sua ideia do universo tem que ser completamente sem problemas? Oi? Porque a questão que você falou, o homem era a imagem de tudo, tudo tem que ser perfeito, ele é. Pois é, mas Uma imagem a pergunta é, essa é uma ideia cultural ou não? Ou seja, ou ela é uma ideia absoluta? Assim, todo ser humano é assim? cultural. Em que sentido que é cultural? Então, a gente pode, é cultural em que sentido? A gente pode olhar se existem outras culturas que viveram no mesmo universo e isso não esquentar a cabeça por isso. Por exemplo, os chineses. Eles tinham uma civilização muito mais avançada que a Europa durante muito tempo, e isso aí não era um problema. Então, a pergunta transformada é a seguinte: por que no Ocidente a gente gosta de coerência? De onde que veio essa ideia? Da Brecht? Oi? Da Brecht? Não, ela veio dos judeus. Você criou o universo tem que ser perfeito. Oi? Você sabe, Você está falando que eu não estou... Oi? Deus criou o universo, Deus é perfeito, então o universo tem que ser perfeito. Quantos deuses existem no judaísmo? Quantos deuses existem na Grécia? No panteão Yorubá, quantos deuses tem? Um monte. Tá? Então, a ideia de coerência está intimamente... Se você acreditar em vários deuses, não dá para ter noção de coerência. Essa noção não é promovida culturalmente pela religião. A ideia, o universo judeu fez isso. Foi a primeira grande religião monoteísta. E aí ela pegou as 3 religiões monoteístas, que são o cristianismo e o islamismo. Oi. Por que não dá? Não sei, porque sempre que eu estudei Brecht, Oi? sempre que eu estudei Brecht, tinha, sei lá, o livro disso, sempre eles tinham sempre uma ideia de que as coisas deviam ter uma relação perfeita, né? Razoável, sei lá, tudo tinha alguma relação, tinha algo com a dimensão do corpo humano. Por que isso de ter um único Deus promove isso? Porque você podia montar uma sociedade, vai, ter um Deus e um outro.
porque isso não cria algo perfeito. Porque é uma comunidade, está lá, é uma formação. Não, mas não é questão da perfeição, é uma questão diferente. É questão de ter uma regra, uma única explicação. Não pode coexistir explicações diferentes. Tá? E essa ideia é ligada às religiões monoteístas. E a primeira delas é o judaísmo, por isso que essa coisa entrou por lá. Tá? E essa ideia do Deus judeu, que os cristãos incorporaram, depois os muçulmanos também incorporaram as duas anteriores. Os muçulmanos falam o seguinte, que Jesus era um profeta, tudo bem, mas ele não era o último profeta. O grande profeta é o Muhammad. Então, falar, mas assim, eles só para dizer que eles incorporaram as religiões anteriores. Eles falam que tudo bem, as outras elas existiam, mas agora que a coisa ficou diferente. E o cristianismo também evoluiu. Então, mas as três religiões, elas são religiões monoteístas. Tá? E aí, o fato de haver um único Deus acabou virando, culturalmente, depois de muito tempo, a ideia de lei do universo, lei da natureza. Então, em física, a gente acredita que só tem uma lei da natureza. Tudo bem que a gente não conhece aquela lei, mas na física pode ter várias, porque tem uma só. Tá? E estou falando isso por quê? Porque isso aí também é um ingrediente importante dessa revolução que ocorreu no fim da Idade Média. Então, vamos olhar, esse quadro aqui, ele é monoteísta. Em que sentido? São quantos quadros tem a noção de coerência nele? Então tem a noção que esse pedaço, que eu não sei qual é, que eu não estou vendo, é relacionado com esse? Tem. Ou seja, ele é feito em torno de um único princípio básico. Tem um único princípio oriental feito no quadro inteiro. Tudo bem? Sim, isso. Se você olhar esses outros quadros aqui, isso aqui não é assim. Cada pedaço se organiza meio, tem ilhas de organização. Aqui não, aqui é tudo organizado no só. Então, todas essas coisas estavam acontecendo no fim da Idade Média. E aí, como o sistema aristotélico quebrou, houve durante um tempo uma competição entre dois grandes sistemas. Isso por volta entre 1500 e 1580, mais ou menos. Só havia duas visões em cima da visão aristotélica que tinha quebrado. Havia duas visões possíveis. Uma delas é uma visão animista. Então, o que é a visão animista do mundo? Uma visão que a matéria é dotada de vida. Viu? E a outra visão, que é a visão que acabou ganhando, é que a matéria não tem vida. Mas houve durante muito tempo essa disputa. Então, o que é uma visão animista do mundo? Teve gente que falou o seguinte, que a Terra não é apenas um organismo constituído de organismo, mas a Terra, ela mesma é um organismo, que reproduz os organismos que tem nela. Então fala que a Terra é uma coisa viva. Essa tradição, as tradições têm muita história. Tá? Os alquimistas eram ligados a essa tradição que dizia que a matéria podia ser viva. Evidência disso. Eles descrevem como é que você transforma fungo em ouro, por exemplo. Aí você pega o minério está preto, porque você mata o mineral. Aí você joga uma semente, o negócio lá, o mineral fica vivo de novo, se transforma, evolui e cresce. Então a visão dos alquimistas era desse tipo. A metalurgia alquimista tem uma professora da PUC, aí, que é professora de alquimia, e ela tem uma passagem muito interessante. Por exemplo, ela fala que o mineiro, você tem que tirar metal da mina, tudo bem.
Aí o que você faz? Eles exploravam, tiravam um pouco de metal na mina, esperavam a mina se recuperar. Você fazia uma ferida na terra, igual você faz uma ferida numa árvore. Você pega, tudo bem, você quer explorar borracha, vai lá e tira toda a borracha que tem na árvore, a árvore morre. Não pode. Então o que você faz? Você corta um pouco, tira um pouco da seiva da árvore, e depois espera, a árvore se recupera, aí vai e tira mais. E eles mineravam desse jeito. Cavavam a mina, o buraco lá, tiravam um pouco de minério, aí fechavam a mina, esperavam a mina se recuperar, e aí tiravam mais. Tá, então eu falo assim, isso aí evidente o que significaria a gente morar num mundo onde a matéria é viva. Então, uma outra coisa relacionada à matéria viva é a nossa terra. Só a vida é conservada? Não no seguinte sentido. Duas pessoas podem não ter nenhum filho e podem ter um monte de filhos. Às vezes, determinados fatores externos. Então, não existe a conservação do número de vidas. Tudo bem? Então, é uma coisa que pode aumentar o nível, dependendo das circunstâncias. E eles olhavam, no fim da Idade Média também, a ideia de morte perpétua, como uma coisa dessa, que você podia pegar o movimento e começar a ser sozinho. Desde que você soubesse o que você tinha que fazer, aí com uma coisa você já se mexer sozinho. Tá, e foi um monte de máquinas que a gente caçou no modo perpétuo. Uma outra ideia associada a, por exemplo, Kepler. Existem elementos de transição. Só o Newton não era um newtoniano. E o Kepler muito menos, que veio antes do Newton. O que o Kepler falava? Ele falava o seguinte: você pega um planeta aqui, o Kepler já tinha percebido. Ele falou o seguinte: quando o planeta dá a volta aqui, ele anda rápido, aí faz, aí isso vai fazer. Assim, aqui é rápido, lá devagar. E o Kepler, ele colocou a constelação do movimento angular, que é o que a gente aprende no livro, mas isso não é verdade. Ele falava que NR V era constante, mas sem vetor. E que o L, né? O A era vetor C, tudo bem. E aí está sendo colocado vetor. Ele não foi vetor. Mas de qualquer jeito ele falava que eu sabia que o planeta andava mais rápido aqui quando mediu isso. E não foi essa lei. E o que ele falava? Por que o planeta anda mais rápido aqui? Porque só é a maior de Deus. Portanto, quando o planeta passa mais perto de Deus, ele anda mais rápido. Mais vida, mais movimento, chega lá e só parando quando fica longe. O Newton, por isso é uma coisa gozada, porque ele é um cara bem de transição entre a ideia do mundo mecânico e o mundo animista. Ele tem um pé em cada lado. Teve um grande economista inglês, chamado Keynes, que ele encontrou os manuscritos do Newton, que estavam em 1905 agora. Estava guardado por muito tempo, ele comprou e aí publicou o que estava lá dentro. E tem muitas evidências que o Newton praticava alquimia e coisas desse tipo. O Newton tinha dúvida se um elemento vivo obedecia às mesmas leis da mecânica que um elemento morto. E aí o que o Newton não sabia? Sabia que um pêndulo, ele balança com o mesmo período. É a oscilação fusqueira. E nunca experimentou, será que uma bola vermelha é igual a uma bola verde? E ele tinha essa dúvida. Ou seja, será que a cor? E aí foi limpando. O que depende? A massa. Aí ele pegou o seguinte: será que se eu puser um pêndulo feito cheio de cereal, ele pode pôr um cachorro lá dentro, está pulando, certo? Então ele foi cereal, porque ele não pulava, mas era sem vida. E aí ele soltou o pêndulo, ele mediu, ele sabia, não era óbvio para ele que não fosse. O fato do cereal ser vivo, ele obedecia às leis da gravidade do mesmo jeito. Então, o próprio Newton tinha esse tipo de visão do universo. Será que o mundo é animista?
ou não. E o grande, uma coisa muito interessante que tem sido estudada recentemente aí, dessa transição do universo mecânico ao limite, é o movimento de caça às bruxas. Então, por quê? Porque, por volta de 1500, houve uma atividade de caça às bruxas muito grande. Então, ela foi crescendo. Então, ela foi interessante o seguinte: os intelectuais da época participavam do movimento de caça às bruxas. Isso não era um movimento de gente ignorante. Ou seja, havia pessoas instruídas na universidade da elite que achavam que bruxaria era possível. Então, o que é bruxaria? Você pega e influencia uma atividade que a gente acha que pertence ao mundo natural. Ou você acha que você pode fazer uma tempestade. Ou você pode fazer uma colheita de errado. Ou você pode trazer um furacão aqui, esse tipo de coisa. Ou seja, as pessoas não tinham uma separação nítida entre o que é o mundo material e o que é qual é a esfera de ação das forças vivas sobre esse mundo material. Então, como é que acabou o movimento de caça das bruxas? Então, de moda. Por volta de 1580, uma coisa interessante é o seguinte: essa história da caça às bruxas é muito bem documentada, porque a maioria dos processos eram processos igual que você tem no fórum. Você vai lá, você direito de defesa, o cara ajudava, você argumentava, tinha gente que defendia a seu favor, chamava testemunha, não sei o quê. Não era uma coisa sumária, como a gente vê nos filmes. Tinha o sumário também, né? E aí muitos desses processos foram achados no pessoal depois, viu como é que o tipo de... Tem um cara que levou 18 anos para ser morto na guerra. Ele fez lá, o cara falou assim, para com isso, ele reincidiu, aí foi chamado para ver, não sei o quê. Então, não era uma coisa totalmente sumária. Claro, indústria e tal. Claro que tinha coisa tortura, tinha tudo isso aí, mas tinha processos legais também. E, por volta de 1880, o pessoal começou a ver que é o seguinte: você acusava alguém de bruxaria, o juiz falava assim, não, bruxaria é meio que não existe. Não foi você ir lá no fórum hoje, lá no momento, para acusar alguém de bruxaria. Certo? Provavelmente a sua acusação vai ser desqualificada. A justiça não acredita nisso. Puxa. Tudo bem? Então, o que aconteceu é que teve uma mudança cultural, e em 80 anos, bruxaria, as pessoas pararam de fazer porque ela perdeu o sentido cultural. Então, isso por quê? Porque a ideia do universo mecânico tinha ganho a briga. Tudo bem? Só fica o universo mecânico. O universo mecânico é essa coisa que fez tudo aqui. Então, a ideia vencedora desse embate cultural. Então, quais são as características do universo mecânico? Você vai olhar com muitas coisas na física. Qual é a ideia de simplicidade matemática, por exemplo? Mesmo antes do Galileu, a ideia de que uma coisa era matemática muito simples, e isso tinha chance de ser verdade. Só faz uma conta lá e você acha, sei lá, algum número na física que dê isso aqui. Faz exercício, o resultado dá isso no exercício, provavelmente você não tem coragem de acreditar que seja certo. Tá? Pergunta aparece 13. Parece 5, 2, 3. Tá? Se não escrito aqui, tudo bem. Aí faz isso 5 vezes, vai falando, tudo bem, deve ser isso. Se fizer isso aqui, não tem cara de verdade. E a gente aprendeu a pensar dessa maneira. O Kepler, ele começou a fazer essas coisas de lei matemática. O Galileu levou isso adiante. Lei matemática mesmo. Então, essas são características da concepção mecânica do universo, que surgiu depois da concepção aristotélica e depois de brigar com a visão animista. Uma coisa muito importante que o Galileu falava é o seguinte, que as causas naturais são uniformes. Então, veja quanto que isso é diferente do caminho.
Se uma coisa é natural, ela sempre ocorre do mesmo jeito. Você não tem direito, você não consegue interferir sobre a maneira como as coisas funcionam no mundo. Então existe a ideia de natureza. Essa ideia também é uma invenção cultural. Certo? Que existe uma parte do universo que funciona de maneira natural. Em 1584, ou seja, quase 80 anos depois desse quadro aqui, mil antes, aqui nesse caso, o Giordano Bruno falou que não havia mais necessidade de centro no universo. O Giordano Bruno falou que se a gente tem a Terra aqui com gente, por que não tem um planeta lá que é igualzinho? O que nós temos de especial? Então, essa retirada do ser humano do centro do universo, nos 80 anos que ocorreu. Certo? 80 anos antes do Copérnico, nós moramos lá no umbigo do universo. E aí, 80 anos depois, todo mundo fazendo um universo tudo igual. Só que essa coisa aqui de novo, só que é o espaço. O espaço não é interlotado, não tem mais espaço aqui. O espaço é homogêneo isotrópico. Tá? E em 1500 essa ideia já estava lá. Esses foram os precursores da ideia. Quem carregou a ideia para frente dessa ideia da construir o universo mecânico foram algumas pessoas. Newton claramente foi importante. E outra pessoa muito importante foi o Descartes. Então, o que o Descartes falou? O Descartes, de certa forma, ele inventou o conceito de espaço. Por quê? Porque ele colocou o sistema de coordenadas. E aí, você coloca o sistema de coordenadas aqui, com 3 eixos cartesianos. E a pergunta, onde você para o eixo? Se você tem direito de andar mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil. Sim? Só qual é o tamanho do espaço? Infinito. Tá? Então, através da matemática, que o espaço tornou infinito desse jeito. Então, e aí, você olha esse desenho assim, o espaço aqui é igual aqui, igual aqui. Então, essa ideia de espaço uniforme e homogêneo foi fortemente trazida pelo Descartes. Sim. Então, e aí, a coisa que nos interessa aqui, me discuto diretamente, é o seguinte. Naquela época, depois do Newton, coisas desse tipo começaram a acontecer. A ideia do vazio. Então, Descartes foi o cara que inventou a conservação da quantidade de movimento. Sem vetor. Massa vezes velocidade é conservada. Por que ele fez isso? Porque ele acreditava que o mundo era inteirinho cheio de partículas. Então, tudo que acontecia no mundo era cheio de partículas. O mundo só tinha partículas. E a pergunta que ele fez é a seguinte: o que acontece? Como é que as partículas influenciam uma outra? Através de choques. Então, ele tinha uma ideia do universo como se fosse uma espécie de gato perfeito. Então, batia, e o universo se arrumava desse jeito. E a pergunta: o que acontecia entre um choque e outro? Nada. Quando não acontece nada, o que acontece? Que a velocidade desse corpo tem que se conservar nesse processo, até ser levado para o outro lado. Então, desse jeito, ele chegou à ideia de conservação da quantidade de movimento. E aí, o universo já tinha mudado. Por quê? Então, do ponto de vista da física que a gente vai fazer aqui no curso, o que é importante? Importante é o seguinte: que nessa época surge a noção de espaço. Então, a noção de espaço não existiu sempre na humanidade. A noção de vazio não existiu sempre na história da humanidade. E agora, em 1500, mais ou menos, 1600, 1700, começa a surgir essa ideia do receptáculo, do palco. Tudo bem, que é a inversão cultural. Sim. Só pergunta nisso. O palco foi inventado, foi construído culturalmente. Ele não é um dado.
Pergunta. Só fala alguma coisa, vai, já falei muito. Oi. Essa leitura não vai utilizar muito a apontar o vaso também. Não sei. Eu sou uma atriz. Você falou que o Kepler, quando fez a segunda lei, né, dos planetas, ele disse que a aplicação dele era que quando passava perto de Deus, ia mais rápido. Mas quando eu comecei essa lei, ele falava desde que ele falava matemática, física, a comprovação disso, na época. Não, é o seguinte, ele pegou as medidas do Tycho Brahe, principalmente, e interpretou essas medidas. E ele viu esse negócio das vezes que eu nunca vi uma discussão sem preconceito disso. Mas o que eu vi é o seguinte, que as 3 vezes que eram 7. E tinha várias vezes. E aí, as que foram... Aí, o que acontece com a física? A gente vai passando no mundo limpo. E vai desfazendo a história. Faz a história muito bem. Essa lei, assim, não esquece. Joga no canto. E aí, essas leis que não deram certo do Kepler, ninguém fala delas. Tá? Então, a gente fala das 3 vezes Kepler. Agora, tinha outras vezes que não deram certo, mas o Kepler acreditava nelas. Então, o Kepler era importante. E aí, o que ele fala é o seguinte. Ele percebeu que o problema dessa órbita, isso aqui o desenho é uma aberração. Se você for fazer a órbita no papel em escala, a órbita é quase regular. Então, isso aqui é quase verdade. O caso vetorial, a projeção diz aqui sobre o... O que a gente tem que falar aqui? Fala o R e a velocidade tangencial. E a velocidade tangencial é diferente da outra, porque essa aqui é um pouquinho inclinada assim. Mas aqui é tão pouco que na precisão dele aqui já estava bom. Tá, então é uma lei qualitativa. Pessoal, quando é que vetor foi inventado? Eu não sei, mas quando ele passou a ser usado na física, o Maxwell não usava vetor. Foi do Descartes? Oi? Já do Descartes? Não pensava. Ou ele trabalhava com componentes, mas não com a teoria de flecha. Tá? Aí a gente vai olhar as 4 equações de Maxwell na biblioteca lá, são 10. Porque é tudo escrito em componentes. Quem inventou a ideia de flecha foi o Gilbert, o magnetismo. Ele pegou da bússola a ideia de flecha no vetor, para orientar o campo. Então, escrever esse componente é só uma coisa que você não entende. Aí tem o 9, o 3 equações, agora ele falou. Tá? Então, isso aqui é simples. Coisa. Ao invés de falar que o espaço foi inventado, não é mais interessante falar que ele foi percebido? Uma coisa desse. Eu não sei, porque ele foi construído, eu diria. Quer dizer, eu acho que a palavra correta é falar inventado também não é uma boa palavra, mas eu acho que a palavra é a construção cultural. Ou seja, um grupo grande de pessoas monta, articula uma ideia, e o cara fala isso aqui, aquilo, e aí de repente essa ideia vai funcionar. Agora essa ideia deixa de funcionar. Por exemplo, na relatividade geral o espaço pode ser gerado. Por exemplo, você pergunta ao Big Bang, onde que estava? O Big Bang não estava em lugar nenhum. O espaço, quando a matéria começou a se expandir, o espaço nasceu lá de dentro. Então, fala assim, essa concepção de espaço é diferente dessa outra aqui. É diferente da espaço relativista. Tá? Então, fala assim, tudo bem, existe uma coisa esquisita, existe. Agora, o que é essa coisa esquisita, o nosso entendimento disso varia por tempo. E ainda está variando. Só mais pergunta. Ok. Então, o que é a imagem do universo clássico? Vocês já viram,
brevemente, mas eu vou falar para quem não viu. O universo é constituído por uma espécie de palco, a visão newtoniana passada limpo, onde tem espaço e tempo, tem atores materiais que somassem seus campos gravitacional ou carga elétrica, campo elétrico magnético. Então, o espaço onde vai ocorrer a física nuclear é aqui. Ou seja, o que a gente vai falar é discutir as propriedades de novos atores materiais que foram descobertos no século XX, além desse aqui. Então, a física nuclear ela ocorre aqui. Então, você vai ter que inventar, colocar aqui nesse quadro outros tipos de matéria e outros tipos de interação. Tá? No problema tradicional de física, essas coisas aqui são o que a gente chama de matéria. Isso aqui eu chamo de campo. E a matéria e o campo sempre estão associados. Ou seja, a imagem que a gente faz no programa desse é que tem um objeto aqui que é a massa, por exemplo. Em volta dessa massa tem uma aura gravitacional. Do mesmo jeito que, sei lá, igual para a Terra tem um campo gravitacional aqui que a gente não vê, mas ele existe. Mesma coisa para carga elétrica e campos. A gente vai ter que colocar outras coisas aqui. Qual que é o problema de física em geral? A gente tem que, isso daqui, esse pedaço do problema, resolve a seguinte questão. Se você puser um pedaço de matéria aqui, já outro pedaço de matéria aqui, esse pedaço de matéria dialogam entre si. Obedecendo a lei do Galileu lá, que fala que as causas são uniformes. Ou seja, a interação desse negócio depende apenas dele mesmo. Não vale, no universo mecânico, eu falar que o meu pensamento vai influenciar alguma coisa lá. Então, assim, o funcionamento da matéria é apenas determinado pela matéria. Como é que esse funcionamento se dá? Você tem um objeto aqui, esse objeto interage com outro objeto. Interage como? De alguma forma, a presença desse aqui tem que influenciar isso aqui. Tudo bem. O problema que a gente vai ter que discutir nesse curso é como isso ocorre. A visão tradicional, clássica, é que se nesse objeto aqui tem uma aura, por exemplo, gravitacional, ou eletromagnética, vamos falar em carga. Eu coloco uma carga aqui. Em volta dessa carga tem uma aura, tem um campo elétrico. Eu pego essa outra carga, coloco em presença dentro do campo elétrico dessa. Aparece uma força nessa. Como é que eu explico essa força? Então, assim, essa força que deve ter essa carga aqui tem a capacidade de sentir o campo aqui nesse ponto, aqui. E ao contrário, essa carga aqui também cria um campo, essa carga aqui sente o campo dessa carga, e, portanto, nesse ponto aqui tem um campo, essa carga aqui tem a capacidade de sentir o campo e aparece uma força. Tudo bem? Visão clássica da interação. Essa visão muda na física moderna. Por quê? Porque a gente tem umas partículas aqui no meio. Então, a noção quântica de interação envolve a introdução de partículas no lugar do campo. Então é uma novidade que a gente vai ter que mexer um pouco com isso. É uma mudança nesse quadro. E outra mudança é a seguinte. Qualquer que seja a interação, isso aqui dá origem a uma força. E o objetivo último do problema é eu entender ou como o sistema evolui no tempo, ou seja, só duas partículas fazem assim, que é o que acontece, ou o que acontece, ou se não acontece nada, como o sistema está. Coloca as coisas lá, se ele ficar parado, também isso é um problema da física. Então, tem problemas que as coisas evoluem no tempo, coisas que não evoluem no tempo, mas de qualquer jeito quer saber ou como ele evolui ou como ele está. E essas duas questões, eu preciso responder a seguinte coisa: o que uma força faz?
Pessoal, ou evoluir ou estar tem a ver com espaço e tempo. Então, qual é o problema do átomo de hidrogênio? Como é que ele se configura? Ou seja, qual é a distribuição espacial do átomo? Eu não tenho problema interfere, mas tem o espaço. Ou outro problema tem o espaço e o tempo. E o problema, como é que força transforma espaço e tempo? Assim. Calma, tem ladrão. Isso aqui é pura geometria, espaço-tempo. Isso aqui vem do lado de baixo. Então, essa equação aqui, ela faz isso, alimenta isso aqui, e daqui você tira a probabilidade do espaço-tempo. Então, o problema, difícil é sempre igual. Aí depende da técnica que você usa, mas é igual. Então, tudo bem isso. Pergunta aqui. Então, mecânica quântica muda o quê nesse quadro? Calma. Relatividade muda o quê? Então, relatividade fala o seguinte, que é possível o espaço e o tempo tirarem, comunicarem. Então, essencialmente, a relatividade coloca um tracinho aqui, e ela age em outros lugares. Por exemplo, tem a energia e a quantidade de movimento que também passam a ser ligados pela relatividade aqui. Por que tempo e energia são ligados? Vocês já viram um curso de mecânica lagrangiana? Parede Poisson. Tudo bem. Parede Poisson liga o quê? Energia e tempo, quantidade de movimento. Então, essas coisas têm uma ligação profunda entre essas coisas. Que já existia na mecânica quântica. A relatividade liga essas coisas aqui. Tá, agora, esse curso aqui, a mecânica quântica é mais importante. A mecânica quântica, o que ela muda nesse quadro? Vamos lá, coragem. Então começou a aula, né? Antes era só para falar a pé. Começou a aula. O que a mecânica quântica muda aqui? Não vale essa equação. Então não vale qual equação? Não vale isso aqui. Vale o quê? Não vale os valores médios, né? Mas é a equação de Schrödinger. Tudo bem. Pessoal, tem que colocar a equação de Schrödinger no quadro. Aonde que a gente coloca? Aqui. Tá? Então, a equação de Schrödinger, ela tem o mesmo papel que a lei de Newton, só que ela funciona de jeito diferente. Então, na mecânica quântica, a gente arranca isso aqui, coloca outra equação, que é assim. Aí pergunta, o que do lado de baixo que alimenta aquela equação lá? Então, aonde que está a geometria na equação? Tem geometria na equação de Schrödinger? Tem coisa laranja? Então tem, daqui é laranja. Tudo bem? Isso aqui é laranja. Tá, a relação é outra. Tudo bem, mas tem. É a mesma. Então, onde que está a coisa amarela? Então, o que é o amarelo? É ver. Então, para você trabalhar com a equação de Schrödinger, o que você tem que fazer? Tem que pegar e descobrir, dada uma interação, dada a matéria, que tipo de energia potencial que essa matéria tem. Sim, aí você alimenta isso aqui,
vira a manivela, do mesmo jeito que você vira a manivela aqui, e sai a dança cósmica, que é a geometria. Então, tudo bem, isso que é equação de sujeito e a legítima é igual, são iguais. Em Y, C. Tudo bem, pessoal, tudo bem que tem um elemento de continuidade entre isso aqui, no jeito de pensar. Tem uma descontinuidade, claro. Mas tem uma continuidade? Tem. Então, onde que está a continuidade? Está no fato que a coisa laranja aparece lá, a coisa amarela também, e a branca também aqui. Pergunta? Sua pergunta? Faz uma pergunta, né? Tudo bem, sem pergunta. Tá. Então, nesse quadro aqui, quais que são os ingredientes importantes da física de partículas da física nuclear de extensão? Então, qual é a proposta da física de partículas para explicar o mundo? Então, pode ser que partículas não existem? Pode ser. Hoje é difícil acreditar, mas há 200 anos atrás não era difícil acreditar isso. Podia ser que partículas não existem. Muito física importante não acreditar em partículas. Então, qual é a estratégia de pensamento da física de partículas? O que ela quer? Quer resolver o seguinte problema. Como é que é possível eu compatibilizar um mundo onde eu observo tantas coisas diferentes com algum grau de simplicidade? Ou seja, como é que o complexo, o simples, como é que pode existir uma simplicidade por trás do complexo? Só essa ideia é a ideia que é atraente das partículas desde o tempo de Descartes. O Newton, ele achava que luz era partícula. O Descartes acreditava em partículas. E um monte de gente acreditou que o mundo era só feito de partículas durante um certo tempo. Então, aonde que está a simplicidade? A simplicidade é o seguinte, é que as coisas complexas, elas podem ser vistas como apenas recombinações das mesmas partículas de jeitos diferentes. Então, essa estratégia de ter simplicidade por trás da complexidade. Tudo bem. Então, qual é o ingrediente básico da física de partículas? Essa coisa no meio que está por aqui, não está direito, que é o vazio. Então, para ter sentido, você pegar uma coisa aqui, tirar daqui e colocar lá, você tem que ter o receptáculo, o vazio. Tudo bem isso? Pergunta. Então, o vazio tem uma história? Tem. Uma história muito rica. O Torricelli, ele mostrou que essa história do vácuo, que aquele lugar no fim da água, onde você puxou a água até onde podia, tudo que tinha ali era vazio. Na verdade não é vazio, tem um gás, mas naquela época isso já era colocado no vazio. Aí o pessoal percebeu que se você pegar as suas esferas e tirasse o ar lá dentro, se tivesse vácuo lá dentro, as esferas ficavam grudadas. Os caras curtiram muito essa ideia. Aí, quando a gente vai estudar a relatividade, a gente fala assim que a experiência de Michael Morley tentava descobrir o movimento da Terra em relação ao éter. Então, na época no fim do século XIX, o pessoal começava a acreditar em éter de novo. Achava que o espaço não era mais vazio. Aí veio Einstein e falou assim, o espaço é vazio. Aí vem a QCD e fala, o espaço não é vazio. Então, esse negócio do vazio, do espaço ser cheio ou não de matéria, vai e vem. Na física atualmente, a gente distingue duas coisas. Distingue vácuo de vazio. Só onde tem vácuo. Vai ter vácuo numa região do espaço, essa é a definição do macro. Pega um lugar fechado aqui, segura. O que é vácuo?
vai ter vácuo ali se você conseguiu retirar toda a matéria retirável dali. Tem muita matéria que não é retirada, não dá para sair. Então, vácuo. Vazio não tem nada. A gente chama de vazio, não tem matéria nenhuma. Vácuo, existe uma região onde você tirou toda a matéria que você podia tirar. Tudo bem isso? Então, o ambiente teórico onde a gente trata da física nuclear é esse ambiente aqui. A gente concebe essa existência desse receptáculo vazio aqui, certo? Tem essa matéria, que são os atores materiais que ele vai ter que estudar como elas interagem. Então, o que é física nuclear? Vai ter que entender qual é a matéria e como é que ela interage. Especialmente é isso. Isso aí vai determinar como é que o núcleo se gruda, tudo isso. Então, o objetivo da física nuclear é estudar isso. Ele é parecido com isso aqui. Mas não é uma outra disciplina, é uma extensão do eletromagnetismo. Pode ser molde, muda, um monte de coisa. Mas ela é contínua com o eletromagnetismo. E aí, como esse monte de objetos pode se reacomodar em diversas situações diferentes para formar os núcleos atômicos, etc. Sim. Só pergunta. Última chance. Foi lá. Ele entendia por matéria não liquidada. Mas, pois é. A concepção de hoje, que é a termodinâmica quântica que ela apoia, é a seguinte, que a física nossa tem um montão de quartos, e esse quarto. E existe uma quantidade de matéria absurdamente densa. Tipo, eu estou dizendo, não é eu, digamos, estou dinâmica disso. E aqui entre nós, existe uma quantidade de matéria, cada metro cúbico, ele pode pesar talvez 1 trilhão de quilos. Quanto metro cúbico de água pesa 1000 quilos. Ou seja, existe uma quantidade de matéria 1 bilhão de vezes mais densa do que a água aqui entre nós, e ainda assim a mão se mexe. Então, como é que minha mão se mexe? Ela se mexe do mesmo jeito que a luz passa no vidro. Ou seja, como é que a luz passa no vidro? O mecanismo de interação da luz com o vidro é ineficiente. A luz, que é um campo elétrico, chega para o eletrovidro e fala assim, elétron vibra, o elétron fala assim, eu queria, mas eu não posso porque eu estou preso no ar. E a luz não tem para quem fornecer energia, ela vai embora. Então, o mecanismo de ser transparente em termos de matéria é esse. Tá? E eu estou dizendo que o que acontece é isso. Essa matéria aqui é tão densa e o mecanismo de transferência de energia da minha mão para ela é tão ineficiente que a minha mão fala assim, vácuo, que é a monte de quarto está por aqui. O assim se mexe. Ele fala, eu não vou mexer porque eu estou muito grudado. Tá? Aí a minha mão passa livre. Aqui. Tá? Essa é a ideia. Agora, se você pegar e jogar uma energia muito alta lá, você percebe a existência dessa matéria. Isso é uma coisa que o pessoal está estudando nos Estados Unidos lá, nesse laboratório chamado. Tá? A nebula dá tanta energia assim que você quebra esse quarto. Então 1 bilhão de partículas. Mas precisa jogar muita energia. Tá? Então, o vácuo é isso. Fala assim, você consegue tirar o ar na sala? Consegue. Você consegue tirar os quartos do quarto? Não está dentro. Tá, então você pega a bomba de vácuo, chupa tudo que pode, né? Limpa, mas ainda sobra aquele negócio lá. Tá, e por isso que ele é vácuo, não é vazio. Como é pergunta? Qual que é a diferença? A diferença do vácuo pro éter? Pois é, a diferença do vácuo pro éter é para dizer, será que a gente deu um passo para trás? Ele negou o Einstein? Não. Por quê? Porque esse vácuo com o qual a gente mexe hoje em dia, ele respeita a relatividade. Então, ele é independente do referencial. Em todos os referenciais ele é igual. O éter
tradicional ele seria um referencial no qual ele está parado, nos outros todos ele está andando. Tá, então esse vácuo é pós-relatividade, e aí é o vácuo que ele é igual a todos os referenciais. Então, por isso que a discussão de éter é uma quantidade de matéria que é invariante, né? Boa pergunta. Eu vou, por favor, atrás, procurou informação.